blog do Frederico TV apresenta uma expedição histórica. Nós vamos apresentar um patrimônio secular. Nos anos 80 ele ganhou o apelido de o Solar do Minotauro, por conta de suas formações que nos reportam um labirinto. E o poder público, os historiadores de Bom Jesus não têm notícia, não têm conhecimento, ou não tinha até pouco tempo, sobre esse patrimônio hidráulico, como é tecnicamente denominado. E vamos apresentar agora as ruínas do Santa Rosa. O patrimônio histórico ele se localiza a aproximadamente 2 quilômetros ou um pouco menos da Praça Governador Portela. Saindo do bairro Santa Rosa, passando pela Fazenda Santa Rosa, descemos no local onde está a Cachoeira Santa Rosa, local muito frequentado por jovens, tanto do Pimentel Marques como do bairro Santa Rosa. E é ali que nos deparamos com essa obra imponente e misteriosa, onde as pessoas que trabalham com a historiografia de Bom Jesus Itabapoana não tinham conhecimento da existência desse colosso histórico. E é sobre ele que vamos falar um pouco agora. Essa grande estrutura hidráulica na margem fluminense do rio Itabapoana, no bairro Santa Rosa, ela tem característica de ter sido construída por mão de obra escrava no século XIX. Ela é de pedras sobrepostas e nela não tem cimento na maior parte de sua estrutura, e sim óleo de baleia, muito comum no século XIX. E ele deve ter aproximadamente uns 50 metros quadrados de extensão em toda a sua estrutura, da ponta no meio do rio ou em direção ao meio do rio até a margem do rio Itabapoana. A parte mais avistada dessa ruína histórica é esse túnel de saída d'água, que parece uma fachada de alguma construção medieval ou uma obra, uma construção de cenário cinematográfico de um filme épico, né? Então seguimos por trás para ver a complexidade dessa estrutura. E ali nos deparamos com uma complexa obra de engenharia, porque não se trata de uma banqueta convencional como existem em muitas propriedades de Bom Jesus. Propriedades que construíram sistemas de estruturas hidráulicas no rio, em afluentes, para a geração de energia ou para o desvio de água para irrigar a lavoura ou tratar o gado com a água. Mas isso não é uma banqueta comum. É muito complexo para ser uma banqueta convencional, quanto mais pela sua localização. Se levar em consideração que até a metade do século XX, a população de Bom Jesus Itabapoana toda morava no plano, na parte baixa, não haviam ocupações habitacionais nos morros de Bom Jesus, essa tomada d'água, ela oferece uma queda suficiente para levar água em gravidade para toda Bom Jesus Itabapoana. Não se tem registro de como era o sistema de tratamento e distribuição de água de Bom Jesus antes da SEDAI. A SEDAI foi criada em 75, essa estação de tratamento não se sabe ao certo quando ela foi inaugurada. O que se tem notícia é que no primeiro governo Coutier Figueiredo, entre 51 e 55, o sistema, a rede de distribuição de água, ela foi modernizada, ampliada, mas não se diz sobre o ponto de captação. E outra coincidência é que desde o final dos anos 80 que se houve no meio político e administrativo de Bom Jesus Itabapoana o projeto para a mudança de captação de água da SEDAI.
que sairia do atual ponto ali no centro da Beira-Rio, perto do escritório da SEDAI, e ela seria transferida justamente para essa Cachoeira Santa Rosa, muito provavelmente aproveitando essa estrutura que já existe, desviando um braço do rio para a captação de água. Era só fazer algumas adequações nas comportas de manuseio, mas um fator que reforça a tese de que essa ruína histórica, esse patrimônio hidráulico do Rio Itabapoana, extremamente expressivo e também desconhecido, seja a primeira estação de captação e purificação de água de Bom Jesus do Itabapoana, construída no século XIX e conhecida por praticamente ninguém. Finalizando essa expedição histórica, informo ao grande público que as imagens fotográficas desse patrimônio hidráulico e histórico do Rio Itabapoana, as ruínas do Santa Rosa, já foi levado ao conhecimento ao Dr. Antônio Soares Borges, que é um dos mais importantes historiadores de Bom Jesus do Itabapoana, no qual ele enviou as imagens para o professor Cláudio Prado, que é o presidente do IPARGE, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico do Rio de Janeiro, e ele já está buscando um espaço em sua agenda para fazer uma visita técnica e fazer uma avaliação sobre o tempo, a época exata, mais próximo do exato, quando foi construído, que realmente é essa estrutura. E ele ficou impressionado com o que viu. Assim como também encaminhei as imagens para o pesquisador Ednilson Gomes, da UENF, que conduz a página O Itabapoanense e é o mediador de vários debates, junto com outros pesquisadores da UENF. E isso se faz necessário o Poder Executivo Municipal, junto com o Legislativo, promover o processo de declaração desse patrimônio histórico, cultural, turístico e material, e o seu consequente tombamento, processo de tombamento, pois fico alerta que a PCH Bom Jesus, a sua barragem vai ser construída exatamente em cima dessas ruínas, e eu não tenho dúvidas que eles vão utilizar essa tomada d'água que já existe há mais de um século para ser a tomada d'água da pretensa PCH Bom Jesus.